Hebreus capítulo 10, nós leremos do verso 19 a 31. Hebreus 10, de 19 a 31. A palavra do nosso Deus nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, ou se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por essa noite, por este culto que prestamos a Ti, pelos louvores, pelo tempo de orações, leituras bíblicas, de gratidão, podermos, ó Deus, adorar o Teu nome com as nossas finanças. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós também, Deus, viemos aqui nessa noite com a expectativa de que o Senhor fale conosco e nos ensine através da Tua palavra. Por isso clamamos, Deus, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos com total clareza o que o Senhor tem para nós. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto das Escrituras que diz para nós que a entrada, o acesso a Deus é um acesso VIP. Você tem plena liberdade para se aproximar de Deus, para estar diante de Deus, porque Jesus já garantiu o seu ingresso e o meu ingresso. Você não precisa de tumulto, nem de filas, nem ficar esperando longos tempos. Jesus, uma vez que já morreu na cruz do Calvário, já te deu plena condição de entrar, de ter acesso, de se aproximar do nosso Deus. Nós estamos aqui diante de uma carta, a carta aos Hebreus. Quem veio hoje pela manhã já ouviu um pouco do que eu vou dizer agora, mas agora nós falaremos de modo mais completo. O autor dessa carta, ele é desconhecido. Alguns acreditam que possa ter sido o apóstolo Paulo, ou alguns dos seus amigos mais próximos, sendo eles Barnabé e Apolo. O modo de escrever é muito parecido com como eles escreviam. Mas não existe prova dessa autoria.
o que nós podemos perceber, através do capítulo 2, por exemplo, é que o autor tinha um relacionamento de proximidade com os discípulos de Jesus. E tudo, praticamente tudo que ele escreve, fala muito, está muito ancorado nos ensinos dos apóstolos. Então, todas as vezes que você olhar para a carta aos Hebreus, lembre-se disso, é uma carta que está baseada e ancorada no ensino dos apóstolos. Quando nós estamos falando que Jesus está acima de tudo e de todos, o destinatário, as pessoas que receberam esta carta, são também um público que não é muito expressivo ou conhecido, mas nós temos ideia de que são judeus que haviam se convertido. E alguns deles estavam querendo retornar ao judaísmo novamente. Então, quando você olha para essa carta, você pode atestar ou perceber que o autor da carta ele estava dizendo para pessoas que tinham conhecimento da Torá. A Torá é o que nós conhecemos hoje como o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são inclusive considerados da autoria de Moisés. Quando nós olhamos para esses irmãos que recebem a carta, algo interessante, dá para perceber que eles tinham um certo conhecimento a respeito da família de Abraão, sobre Israel, sobre Moisés, sobre o povo saindo da escravidão do Egito, a respeito do Monte Sinai, a respeito do tempo que eles ficaram ali no deserto, a construção do tabernáculo, como eram feitos os sacrifícios. Então era alguém que tinha conhecimento a respeito de todo esse histórico. Por isso, a carta é dita que é aos Hebreus. Ela é direcionada a esse tipo de pessoa que conhecia especialmente o Pentateuco. Qual que é a expectativa desse autor? O autor tem aqui a expectativa de que esses irmãos, tendo conhecimento de tudo isso, possam ouvir dele, principalmente a respeito do Antigo Testamento, sobre a supremacia de Cristo Jesus. Se tem algo que ele vai responder nessa carta a esses irmãos, é que Jesus está acima de tudo e acima de todos. Não existe nada nesse mundo que esteja acima de Cristo Jesus. O único que está acima de tudo e de todos é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui, então, existia um problema. Qual o problema? Aqueles irmãos estavam se afastando de Jesus e abandonando a fé. E aqui você entende o propósito e a estrutura da carta. Algumas pessoas estavam se sentindo tentadas a abandonar Jesus, a ficarem longe deles. A tentação de voltar para a velha religião do judaísmo, de voltar para o velho caminho. Então, o autor de Hebreus começa a dizer para eles algo extraordinário sobre os marcos antigos, sobre aquelas figuras do Antigo Testamento. Se você reparar na sua Bíblia, o capítulo 1 e 2 de Hebreus, vai dizer que Jesus é supremo sobre os anjos e sobre a própria lei. Ele é maior do que os anjos e ele é maior do que a lei. Se você caminhar pelo capítulo 3 e 4, Hebreus vai dizer que Jesus é maior que Moisés e maior do que a terra prometida. Se você continua caminhando, capítulo 5, 6 e 7, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é maior do que todos os sacerdotes que tiveram no passado. Ele é o supremo e sumo sacerdote, e o Senhor Jesus, inclusive, é maior do que Melquisedeque, o primeiro sacerdote que aparece na Bíblia, ao qual Abraão entrega o seu dízimo. E também, capítulo 8, 9 e 10, diz que Jesus é maior do que os sacrifícios e até maior do que a própria aliança. Então, se tem algo que o autor de Hebreus está dizendo para nós, é que Jesus está acima de tudo e de todos. E melhor do que Jesus não há. É impossível encontrar algo melhor do que Cristo. Ele é a perfeição em tudo. Ele está acima de tudo. Nenhum destes do passado, nenhuma dessas figuras é melhor do que Jesus. Nenhum deles alcança o que Jesus alcança. O autor, então, ele tem 2 objetivos principais. Primeiro, dizer que Jesus é superior a qualquer pessoa e a qualquer coisa. Segundo lugar,
ele quer desafiar os leitores a permanecerem fiéis a Jesus, aquele que está acima de tudo e de todos. Se você reparar bem, quando ele diz que Jesus é superior, você vai para o capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz assim: ele é o resplendor da glória. Ele está falando sobre Jesus, Hebreus 1, 3 e 4. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é superior. Se você vai para o capítulo 3, verso 1 a 3, vai dizer assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. É só para você perceber o quanto Jesus é superior a tudo e a todos. Quando nós olhamos então para esse texto, em todas as seções, em cada parte do livro de Hebreus, você vai encontrar o quê? O autor dizendo: Jesus é superior a tudo e a todos. Jesus está acima de tudo e de todos. Você não encontrará na face da terra e nem nos céus nada maior do que Cristo Jesus. Ele é o Deus supremo. Melhor que Jesus é impossível. E se você olhar bem para a Bíblia, em Jesus, ele está dizendo para aqueles hebreus ou para aqueles judeus que queriam voltar à velha vida. Ele está dizendo: em Jesus vocês encontram a palavra de Deus. Em Jesus vocês têm esperança da nova criação. Em Jesus vocês têm eterno e supremo sacerdote. E em Jesus vocês têm um sacrifício perfeito. Quando nós olhamos então para os capítulos finais, 11, 12 e 13, o que encontramos? A prova de quem permaneceu na fé. O capítulo 11 em especial vai contar a respeito de alguns que permaneceram na fé e servem de exemplo. Dentre eles, o capítulo 11 cita Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e Raabe, dizendo: veja o exemplo de quem permaneceu fiel. Qual foi o resultado da vida deles? O que trouxe de bom a vida desses irmãos? Qual foi a prova da fé que eles tiveram? Eles entenderam que andar com Deus era melhor. Eles entenderam que andar com Deus era superior a tudo mais que existia no mundo. Eles compreenderam que confiar em Deus, ainda que a promessa não estava ali à vista, era melhor. Porque melhor do que a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo não existe. Ele é a melhor notícia que nós podemos receber. Então, nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos aprender, do verso 19 ao 23, o seguinte: a entrada é VIP, a entrada é pessoal. Diz aqui o texto de 19 a 23, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no santo dos santos. Através de quê? Do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí o verso 22 diz: aproximemos, entre com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, a entrada, o acesso a Deus, ele acontece porque Jesus nos garantiu esse acesso, e somente Cristo. Você não terá acesso a Deus porque você faz boas obras. Você está na média, então, por isso que eu tenho acesso a Deus. Não, você tem acesso ao Santo dos Santos, ao Senhor do Universo, porque Jesus consagrou e permitiu esse acesso pagando com seu sangue.
O acesso é VIP por causa do sangue de Jesus. Não é por causa do seu sangue nem do meu. Nós não teríamos nenhuma condição de nos aproximar de Deus se não fosse pela consagração que nós temos pelo sangue de Jesus. Então, por mais que você seja um bom cristão, um cristão dedicado até, comprometido com Deus, comprometido com a obra de Deus, se você quiser se aproximar de Deus sem Jesus, você não conseguirá. Você precisa de um relacionamento com o Senhor Jesus. Vida com Ele, intimidade com Ele, proximidade do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas querem se aproximar de Deus sem se aproximarem de Jesus. Não são íntimas do Senhor Jesus Cristo, mas querem ter acesso ao Pai. Não são íntimas do Senhor Jesus Cristo, mas querem ter acesso à presença de Deus. E o que Hebreus está dizendo para nós, de um modo muito especial, é que nós podemos nos aproximar. E ele diz qual é o modo, olha como é o modo, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Cantamos músicas lindas aqui hoje. Mas foi sincero? São bonitas. Mas quando nós cantamos, eu te quero mais do que o ouro, você está lembrando do dinheiro que você ganha todo mês? De tudo que você tem guardado na poupança, de todas as conquistas da sua vida? Casa, carro, ou qualquer outro bem que você possua, você estava cantando aqui que você quer Deus e deseja Deus mais do que o dinheiro que você corre atrás toda semana. Aí a pergunta vem, por que você entrega tão pouco para Deus, da sua própria vida? Se você cantou que quer Ele mais do que o dinheiro que ganha durante a semana. Tem algo muito errado conosco. O acesso a Deus, ele é VIP, mas tem um modo de se aproximar. Não dá para se aproximar de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. O texto diz que é com sincero coração. Cantar o que cantamos de forma tão bonita aqui, com sinceridade. Dizer o que dizemos, ou dissemos aqui nessa noite, com sinceridade. Nós cantamos músicas muito elevadas, em espírito e em verdade te adoramos. Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Você canta isso, mas você vive isso. Se você nasceu para adorar a Deus, o que está faltando para que você o adore no seu modus vivendi? Todos os dias, em todos os momentos, com o seu trabalho, com a sua vida, com as suas palavras, com tudo, absolutamente tudo que você faz. Quando nós olhamos para esse texto, o texto diz que nós podemos nos aproximar sem hesitação, sem medo, ir diretamente para Deus, até o lugar santo, porque Jesus mesmo preparou esse caminho, através do seu sacrifício, Ele mesmo rasgou esse véu, a cortina que existe agora é o próprio Cristo Jesus que nos dá acesso, e em Jesus nós estamos apresentáveis. Essa é a promessa. Mas eu não posso me aproximar de qualquer maneira. O texto diz com sincero coração. Segundo, em plena certeza de fé. Você precisa crer naquilo que você faz diante de Deus. Confiando naquilo que você faz diante de Deus. Tendo certeza de quem Ele é. E o texto continua dizendo, tendo o coração purificado de má consciência. É preciso se aproximar de Deus, o acesso é VIP, mas esse acesso tem alguns cuidados. Dentre esses cuidados é purificação do coração. Purificar o coração de qualquer má consciência, de qualquer pensamento errado, de qualquer pensamento equivocado. Por isso nós precisamos tanto entender da boa teologia e ter a boa teologia. O que nós chamamos de ortodoxia. Nós precisamos entender e compreender Deus de forma correta. Para nos aproximarmos dele, tendo o coração purificado de má consciência, e o texto continua dizendo, e lavado o corpo com água pura. Só existe uma água pura para lavar o nosso corpo, e não é aquela que saiu do chuveiro da sua casa, e o banho que você tomou antes de vir para a igreja.
Não tem a ver com o perfume que você passou, seja ele barato ou caro. Tem a ver com se purificar através da água e do sangue do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos nos aproximar. É assim que nós temos um acesso a Deus. Através de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus. Através de Cristo, nós temos garantia desse acesso, sem filas, sem senhas, sem tumulto. Perceba bem, melhor do que Jesus é impossível. Ele garantiu tudo. Ele garantiu o acesso. Ele já pagou o nosso ingresso. Em segundo lugar, nós olhamos para esse texto, verso 24 e 25. E ele diz, o texto, que o acesso é VIP, mas é para edificação, não é só para o seu crescimento pessoal. Olha o que diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muitas pessoas, principalmente aquelas que viajam com frequência, através das vias aéreas, de avião, gostam do fato de terem cartões de créditos que garantem a eles a entrada em salas VIPs. Nem sei se todos sabem, mas isso existe. Você vai para o aeroporto e lá tem uma salinha VIP para quem tem um certo cartão de crédito e essa pessoa não fica ali entre os outros mortais. Ele vai para um lugar melhor, mais adequado, mais prazeroso. Mas uma das coisas mais legais, eu não sei se você já passou por isso, desse privilégio de ter o acesso VIP, uma das coisas mais legais é que a maioria desses acessos dá direito a você levar 1 ou 2 ou 3 acompanhantes. É legal porque você pode levar alguém com você. Você tem alguém junto com você. Uma das coisas mais legais que existem em camarotes de estádios de futebol é o fato de que você pode levar seus amigos para assistir o jogo junto. Eles estão junto com você no camarote. Um camarote ou uma sala VIP de alguém que vai para lá sozinho revela às vezes a vida de alguém muito solitário, muito sozinho. Mas aqui, quando nós olhamos para esse texto da Bíblia, o texto da Bíblia está dizendo o seguinte: olha, o acesso é VIP, mas lá dentro tem companhia. Tem gente que caminha do seu lado. E os versículos 24 e 25 nos convidam exatamente a isso. Você tem acesso VIP, mas esse acesso, dentro dessa sala, você não estará sozinho e não caminhará sozinho. Olha o que ele está dizendo. Olha, não é restrito só a você. Não é exclusivo só seu. O objetivo é que você faça uso do acesso VIP, mas fazendo uso desse acesso, você também possa abençoar a vida de quem está dentro do mesmo lugar com você. Não está restrito só à sua vida. Tem outras pessoas que estão ali, e o texto então diz que o nosso trabalho e o objetivo é para estimularmos aqueles que têm acesso junto conosco. É nós estarmos juntos e criativos no amor, ajudando aqueles que estão conosco, encorajando quem tem acesso junto conosco. E o texto então diz assim: considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O acesso é VIP, mas tem gente que está junto com você neste acesso e você precisa buscar diligentemente estimular as outras pessoas que estão ao seu redor. Como é ruim quando alguém vira assim e fala assim: fulano não tem nenhuma consideração por mim. Ou quando alguém, ou você sente isso, você diz assim: nossa, que falta de consideração. Você convidou alguém para a festa, para um aniversário, e a pessoa não foi. E não deu justificativo. E não disse que não iria. Você até pagou por aquela vaga, por aquele acesso.
e a pessoa nem apareceu, não disse nada. Você nem queria que ele levasse presente, apenas que fosse. Se levar presente é melhor. Mas que estivesse presente. Aí quando isso acontece, as pessoas costumam dizer assim: nossa, que falta de consideração. Isso também pode acontecer dentro da igreja. Quando nós estamos por aqui e nós nos encontramos nos corredores da igreja, indo beber água ou indo ao banheiro, e de repente alguém passa por você, não te cumprimenta, não te dá um bom dia, não diz oi, não te esboça um sorriso. Não diz nada. Você entra aqui, ninguém te cumprimentou, você vai embora, ninguém disse nada. Alguns vão embora e dizem assim: que falta de consideração. Eu vim fazer uma visita e ninguém me viu, ninguém me notou, ninguém me percebeu. Aí o texto então está dizendo: olha, o acesso é VIP, mas por favor não falte com consideração com as pessoas. Lembre-se que tem outras pessoas que têm acesso VIP como você. Você não é o especial do especial. Tem outros que têm acesso com você, que estão entrando junto com você, que também receberam de Cristo Jesus o mesmo preceito, o mesmo presente. Então, por favor, o nosso papel é estimular essas pessoas ao amor e às boas obras. Parece bem com aquilo que aprendemos hoje pela manhã, né? Sobre fazer o bem e cooperar mutuamente. É o que a Bíblia está dizendo que é básico para a vida cristã. Quando olhamos então para o nosso texto, qual a principal maneira de fazermos isso? Qual é o modo operandos que nós temos para desenvolver essa atividade de estimular ao amor e às boas obras? O verso 25 nos ensina qual é. Ó. Verso 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma palavra. Como eu posso viver o verso 24, ter consideração pelos outros, estimular as boas obras e ao amor? Congregando. Vindo. Participando. Nada de se isolar na fé cristã. Nada de ficar distante. Nada de evitar as reuniões do culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Ainda mais agora, diz o texto, quanto mais vedes, ainda mais agora que os tempos são piores e mais exigentes. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo: olha, o modo que você vai cumprir o que Deus está pedindo é vindo, é participando. Fazendo um trocadilho com janeiro, é não tirando férias da igreja. Às vezes você tira férias e vai para longe, às vezes está dentro da cidade e está de férias de Deus. É estranho, né? Não se engane, talvez alguém possa dizer: mas o senhor não está de férias, o senhor foi na igreja? Claro, não só fui como preguei. Porque você chega e o pastor de lá está de férias, alguém te vê e fala: pode pregar? Claro. Prega a palavra, obedecer à Bíblia. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Nós chegamos em Governador Valadares no dia 2 à tarde. Dia 3, terça-feira, tinha reunião de oração. Caiu uma chuva forte. Falei com meu sogro assim: tem um guarda-chuva aí? Eu vou à reunião de oração. Ele: você vai? Falei: vou. E nós chegamos na reunião de oração, tinham só homens. Olha que coisa linda, né? Só sacerdotes do lar na igreja. Nenhuma irmã, só os homens, só os maridos. Eu já achei estranho, falei: é reunião de oração de homens? Né? Aí quando eu sentei assim, tinha 2 diáconos à frente, já conhecidos nossos, diácono Reinaldo, diácono Flávio. Aí o diácono Reinaldo olhou para trás, cutucou o Flávio e falou assim: eu não falei que ele ia vir na igreja? Você falou que ele não ia vir hoje. Olha só, hein? Eu nem sabia que os dois tinham conversado. Falou: eu te avisei que ele ia vir? Nós precisamos, irmãos, aprender que congregar faz bem, irmãos. Estar aqui junto com os irmãos faz bem.
vir buscar a Deus nos piores dias, inclusive, da sua vida, faz bem. Por isso, por favor, não tire férias de Deus. Saia de férias do trabalho, da escola, de alguns lugares, mas não da presença de Deus. Não faça isso. Você fica a perigo quando faz isso. Você fica vulnerável quando faz isso. Nós todos ficamos vulneráveis quando nos afastamos ainda que um pouco de Deus. Por isso, congregue. Diz o texto, não deixemos de congregar-nos. E olha como é importante o que o texto está dizendo. Como é costume de alguns. Alguns resolvem não congregar. Que bom que não são todos, né? Que bom que não é a maioria. O texto diz, são alguns. Antes, diz o texto, façamos admoestações, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Meus queridos irmãos, o trecho final que nós lemos aqui hoje, verso 26, 27, 28, 29, 30 e 31, ficará para a semana que vem. Nós vamos falar um pouquinho na semana que vem como é terrível abandonar o caminho que você viu que é verdade, entendeu que é verdade e agora você dá as costas. O texto, só para que você pense bem sobre isso, o texto nos diz, no seu último versículo que lemos hoje, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a pessoa que abandona Deus, que deixa o caminho de Deus. E se você voltar alguns versículos, ele diz, o que resta para essa pessoa é apenas uma expectativa horrível de juízo. Então, semana que vem nós continuaremos e eu espero que você esteja aqui conosco e possa olhar para o Senhor Jesus Cristo lembrando, Ele está acima de tudo e de todos. E que você possa repetir até o final dos nossos estudos dessa série, que você possa repetir com convicção, melhor do que Jesus em minha vida é impossível.